aí galera, eu sou o T e eu não sou ninguém, mas eu vou dar um título aqui de o rei do Rogue. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre um pouco do ICS que rolou ontem, né, que foi o ICS de Birmingham. Rolou nesse último fim de semana, foi um ICS que rolou na Europa. E se você não tá ligado nos fatos até o momento, nós tivemos um campeão nesse torneio. Ah, é o Razor, é o Malice, eu tenho um resumo sobre o que rola no metagame aqui em cima. Fiendsmith tá no deck, né? Então, meus amigos, quem ganhou esse torneio foi o deck de Fire King. Eu não sei se você tá ligado, foi o Fire King que ganhou esse torneio. E quem ganhou esse torneio usando esse deck foi ninguém mais, ninguém menos do que o Jin Kabui. Essa não é a primeira vez que ele não necessariamente ganha, mas que ele joga algum torneio com algum deck meio surpreendente. E hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões de que envolve o deck em que um jogador como o Jin Kabui usa pra poder jogar os torneios que particularmente eu acho interessante. É claro que vai ter torneios em que ele joga com um deck que teoricamente é o melhor deck, é o meta, é o Razor, por exemplo, é o Malice. Eventualmente tem torneios que ele faz isso, mas acontece que em vários torneios, pelo menos em alguns torneios que a gente lembre, é interessante porque ele coloca algum deck que tá meio fora do radar e essa é uma estratégia real. Então hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tem um resumo do que rolou no ICS Birmingham, tá? Eu queria comentar com vocês nesse vídeo de hoje pra poder passar um resumo do que foi esse ICS, mas não temos material o suficiente pra isso, e diga-se de passagem, eu ainda tô assistindo os jogos do top. Então, por exemplo, eu não vi o top 8, o top 4 e a final, que foi transmitida na stream da Konami do Fire King jogando, do Fire King do Jin Kabui, porque como vocês podem ver aqui, ele é o único Fire King que tá no top 4, né? Então, sim, foi jogos dele que foi streamado, e eu não parei pra acompanhar pra ver exatamente o que ele tá usando, como que é a jogabilidade do deck dele, mas assim que eu comentar eu vou postar no meu canal de jogos comentados, que eu já comecei a postar o top 64, tá? Mas eu ainda tô assistindo os jogos pra poder ver o que rolou do jogo do deck do Jin Kabui na stream e também esperar a decklist pra gente comentar em cima, tá? Então por isso que esse vídeo aqui não é um vídeo de reporte do ICS Birmingham, porque eu quero ver ainda todas essas questões pra aí sim eu poder falar com um pouco mais de propriedade, tendo visto o que aconteceu, beleza? Mas nesse ICS Birmingham, dentro do formato do Razor do Malice, como era esperado, né? Nós tivemos aqui, inclusive, ó, 2.496, quase 2.500 pessoas. Ou significa que isso é cut pra 64, né? Gente pra caralho. E até imagino que o ICS na Europa tende a lotar muito mais do que nos Estados Unidos, apesar de que nos Estados Unidos o que rolou na semana anterior também foi bem grande, né? Foi 2.200 pessoas mais ou menos. Aqui, quase 2.500. Desse top 64, 12 deles foram Malice e 15 deles foram Razor. Então, e é interessante isso, né? Quando você... Eu não consigo imaginar exatamente o que se passa. O Paulo comentou em algum dos vlogs dele, quando ele foi jogar algum ICS europeu, que eu acho que... Eu não sei se foi Bolonha, cara. Talvez tenha sido Bolonha, que foi o último de Snake Eye que ele jogou antes daquele torneio que colocou o Crossover Breaker no jogo, eu não tenho certeza, tá? Mas o ICS de Bolonha, salvo engano, é o ICS que colocou o Kashira Fiendsmith como um deck mesmo dentro do jogo, né? Que o Joshua e o próprio Jin Kabui usou aquele deck do Fiendsmith Kashira e só isso, e o montão de Hand Trap no meta do Yubel e de Snake. E o Paulo comentou uma parada que ele disse que o nível dos jogadores europeus do ICS lá na Europa tende a ser maior. Isso é o que ele sentiu jogando, o Paulo sentiu isso jogando. E eu até, ele mandou no grupo ali também, eu até comentei que eu achava que isso era meio que oposto, tá ligado? Porque toda vez que a gente olha os reportes de torneios europeus, sempre que tem alguma coisa que assusta um pouquinho mais, alguma coisa meio fora da curva do metagame, digamos assim, meio fora da curva do metagame, é sempre na Europa, tá ligado? Isso significa que o jogador europeu é mais criativo? Eu não sei, cara. Aqueles torneios que tivemos o Rika como campeão, foi nas mãos da Jéssica, foi na mão de outro cara, se eu não me engano. O Thomas Rose também chegou a jogar algum torneio que ele fez um bom resultado com o deck de Rika. Drytron, em algum momento, lá em 2022, se eu não me engano, ele chegou a ganhar também um torneio europeu, daqueles Open da Europa, tá ligado? O continental europeu também. Sempre tem uma parada meio fora da curva, assim, do metagame, sabe? E aí a gente tem o resultado que, nesse top 64, não representa 50% o uso de Razor e Malice, tá? Não representa. E por que você diz isso, T? Qual que é o problema? O que isso significa? Cara, vamos abrir aqui um torneio que rolou há uma semana. Que foi o ICS de Orlando, né? Deixa eu até procurar aqui, ó, Orlando.
que eu acho que eu fiz reporte sobre isso, e se eu fiz, eu tô deixando aqui em cima pra você acompanhar. Nós tivemos, somado, também teve top 64, ó, 2.274 pessoas. E no top 64 foram 29 Razel, meu amigo, com 19 Malice. Somando Razel e Malice, tem quase 75% da fatia do metagame. Fora isso, só Mitsurugi, que teve um uso de 7, era um deck novo e também usa Razel, por exemplo. Mas fora isso, mano, é 2 Tenpai, 2 Mermei, 1 Fiendsmith, 3 Bishop e 1 Primate. Foi isso aqui que rolou, o torneio que aconteceu há uma semana, tá? Esse torneio aqui, ó, teve reposte no dia 2, no dia 1 do 2, né? 1 de fevereiro, 1º de fevereiro. E esse torneio que a gente tá vendo agora, que é o de Birmingham, já foi no dia 8 de fevereiro, uma semana depois, literalmente, tá ligado? E o que aconteceu que balançou tanto o metagame? É só a localidade. Eu acho que os jogadores europeus ali, ele tem uma questão de... É sempre algo meio fora da curva assim, tá? Tudo bem que tem alguns decks desconhecidos aqui, tá? Então pode ser que sejam mais Raze ou mais Malice, e eles simplesmente não estão aqui, mas eu tô falando baseado no que eu tô vendo e tende a ser assim que a galera usa algumas coisas mais fora, né? Então, de Raze nós temos 15, mas ainda não saiu tudo. Pode ser que no reporte da Konami, e depois quando eu fizer um reporte desse torneio eu vou comentar mais sobre isso, tenham mais, né? Tenham mais Razel e mais Malice. Mas enfim, eu tô comentando o que tá acontecendo aqui. Topou um White Forest, 4 Mementos toparam, 4 Mementos toparam. Eu não imaginaria isso jamais em um torneio de YCS que tá rolando nos Estados Unidos, que 4 Mementos topariam, tá? Provavelmente deve ter algum Memento que usa uma engrenagem de Goblin pra poder pegar o Razel, que é o deck mais popular, né? Porque os Goblins entram enfaixando material, isso pode ser interessante. E o deck de Memento tem uma possibilidade de ficar usando os Goblins de maneira bem interessante, né? Então, Mitsurugi, Despia, e eles chamam de Despia, Chupa, jogador que acha que é branded, Tenpai, Bishop, Crystron, e tem mais 8 decks desconhecidos. Pode ser que seja uma caralhada de Razel e Malice, pode ser, mas é só pra pontuar essa questão em volta dos torneios europeus, né? Mas quem ganhou no final das contas foi o Fire King com o Jin Kabui, tá? E aí sim a gente começa a entrar em algo mais específico. O Jin Kabui ganhou esse torneio usando Fire King. Só ele usou o Fire King. Salvo engano, as pessoas estão dizendo por aí que o cara meteu 3 de estrutura e deck, ele tinha 3 de estrutura e um sonho. É claro que ele botou Hand Trap, Tech e tal, e pelo que comentaram, teve misplays que teve nas finais ali contra ele, né? Pelo que eu vi comentando nos grupos ali. Mas ainda assim, ele não tá nem aí, ele ganhou o torneio usando Fire King, que é um deck que ninguém colocava no radar, e não é Fire King usando Snake Eye, até porque o original tá banido, né? É um Fire King mesmo. Fire King, tá? No meta de Razel de Malice. No meta de Malice, que bane um monte de carta do cemitério e banir carta do cemitério do Fire King é bom. E no meta de Razel, que ele vai matar as tuas cartas, que por mais que triguem, vai acabar uma hora. E o Fiendsmith, teoricamente, teria um gás maior do que o teu. Então eu não consigo nem pensar, sem olhar a decklist dele, o que fez ele jogar com o Fire King e o que fez ele ir tão bem. O ponto é, o Jin Kabui é um dos caras que, quando jogam, ele tem essas estratégias, né? Quando... Não tem jeito certo, necessariamente, de jogar o Yu-Gi-Oh! De escolher o deck pra poder fazer um metacall pra jogar aquele torneio. Mas eu fiz nesse vídeo aqui um vídeo sobre o AVC induzido, que é uma técnica que você pode usar pra poder jogar torneios. O Michel, eu acho que na verdade o Michel seja o rei do rogue, eu não sei. Mas o Michel vem parando de jogar Yu-Gi-Oh! Recentemente, né? Com toda razão, mas melhor jogar outro jogo que você ganha muito mais, né? Mas enfim, o Michel vem parando de jogar, mas ele tem muito dessa abordagem nos últimos torneios que a gente viu, de jogar um torneio com um deck que tenha um espaço no formato, mas que ele seja meio desconhecido, tá ligado? Que as pessoas vão perder até jogos por não conhecer direito o teu deck. E você usa uma vertente de um deck mais desconhecido pra causar um AVC induzido no oponente, né? O que eu quero dizer com isso? O cara erra as coisas, mano. Ele erra a interação. Ele ganharia um jogo, mas ele não ganha porque ele interagiu errado. Por que ele interagiu errado? Porque ele não conhece 100% aquele deck. O Fire King é esse deck? Não necessariamente, mas nesse formato o Fire King é algo que tá fora, tá ligado? Então as interações não estão enraizadas. Como a gente tem a interação de Malice contra Razel, contra Mitsurugi, contra Tenpai, contra o Crystron, não tá tão enraizada. Mas o ponto nem é esse, é que é uma opção de você jogar os torneios. Você identificar algum deck que tenha competência, que consiga jogar aquele formato, mas que seja bem fora do radar, pra você poder ganhar alguns jogos e roubar alguns jogos, porque sim. Porque unido a tua técnica jogando Yu-Gi-Oh! Bem com aquele deck, que você conhece muito bem os outros decks e os outros não conhecem muito bem o teu, você fez um metacall atacando especificamente aquele metacall e o teu deck tem capacidade pra fazer aquilo, e beleza, você joga e você pode ganhar os jogos na técnica, assim, no technical play mesmo. Mas vai ter uns jogos que você vai roubar, mano. Você vai roubar. Não roubar no sentido de você tá roubando alguma coisa, mas roubar os jogos, quer dizer, você ganha jogos que você não deveria ganhar. Porque o cara escorregou, por exemplo. Aconteceu na final do ICS na Argentina, se eu não me engano, que o Michel ganhou de Mikanko puro. Porque, e ele já comentou sobre isso, né? O cara interagiu errado, o cara não fez o que deveria fazer, e a Mikanko ficou lá, sem morrer, equipada, e o cara não conseguiu tirar ele do campo, ele ganhou. Os Acid Golem e tal, uma parada dessa, sabe? Uma sacada
parada dessa. Então é bom e essa abordagem existe. A abordagem de você jogar com uma parada que tenha competência no formato, mas que tá meio fora. E o Jin Kabui é um dos caras que, eu não sei se ele é o primeiro a usar essas coisas, mas eu me lembro com certeza dele primeiro, né? Pode ser que outras pessoas tenham usado esses decks que eu vou mostrar pra vocês antes, mas o que fica na minha cabeça é o Jin Kabui, no final das contas, pela percepção de que ele é quem usou isso, não sei se ele foi o primeiro, mas na minha cabeça ele é o cara que popularizou essas coisas, acaba colocando na minha cabeça que, mano, o Jin Kabui é foda, ele é o rei do rogue, e ele tem essa, se tem alguém que vai entrar no torneio pra usar um deck diferente assim, vai ser ele, tá? E entenda, não é que ele é um jogador mais criativo, ou ele é o melhor jogador do que os outros, claro que não. O Cotton é o melhor jogador do Yu-Gi-Oh! O Paulo, um dos melhores da história do Yu-Gi-Oh! Tem o Jeff Jones, tem um monte de jogador absurdo por aí. O Pac, mano, um jogador incrível, o Triff. E, mano, os caras jogam no meta, tá ligado? Eles jogam de meta e ainda mais no Razor, que é uma parada que você, mano, joga melhor a Mirror aí e vamos lá. É isso aí que é o meta, porque o Razor é muito melhor do que os outros. E tá tranquilo quando tem um formato assim. Esse também é um jogador incrível. Mas sempre que tem uma parada dessa, salta os olhos e é legal de ver. Não que é melhor, mas é legal de ver, tá? A primeira coisa que me vem na cabeça do Jin Kabui, e agora eu vou trocar aqui pro DB, depois de ter falado tanto, eu vou mostrar alguma coisa mais palpável e concreta, eu tenho que botar o filtro do DB aqui pra vocês poderem ver comigo, é esse deck aqui, mano. Foi a primeira vez que eu vi, assim, o resultado foda do Jin Kabui e que foi muito maneiro de ver, que foi o torneio que ele ganhou, o ICS de Milão, em 2018, que rolou no finalzinho do ano, né? Foi no começo de dezembro de 2018, ele ganhou o ICS de Milão com o deck de Prankids. Pode parecer, o Prankids, mano, é um deck que, beleza, era meta e tal, mas em 2018 o Prankids tinha acabado de ser lançado. Ele foi lançado em uma coleção especial e essa coleção especial colocou o Prankids no jogo. Era o meta do Sky Striker e era o meta do Sky Striker e Thunder Dragon. Tinha também o Dungeon FTK, mas nesse momento desse torneio, se eu não me engano, foi o primeiro torneio em que a gente jogou com uma banlist de emergência que baniu o Firewall Dragon. Então o FTK começou a ficar estranho, mas se eu não me engano também foi no ICS de Londres que o Joshua jogou com aquele FTK de Slash Draw. Salvo engano, eu posso estar errado, talvez tenha sido em Sydney e eu não tô me lembrando direito, mas enfim. Mas o ponto é, ele foi jogar com esse deck de Prankids, e se eu, salvo engano, não teve muitas pessoas que jogaram com Prankids, era o meta de Thunder Dragon e de Sky, mano. O Sky Strike é um deck super sólido e tal, e o Thunder Dragon, que podia usar com Danger e ser mais combo, tudo bem que ele ficou mais combo depois com o Guard Dragon, né, e em janeiro teve no ICS de Sydney, em que o Cotton usou uma vertente de combo, muito combo de Thunder Dragon, mas ela não existia aqui ainda, né, que era com Brilliant Fusion, com Snow e tal, ainda não existia aqui. Então, nesse meta do Sky Striker e do Thunder, o Thunder buildado pra tentar ganhar do Sky Striker, tanto que no torneio anterior o Sky Striker tinha tido maior representação nos tops, e se eu não me engano ele até ganhou o torneio, mas, e isso ainda com o FTK vigente, tá? Inclusive teve o ICS no Brasil com o FTK vigente, que o Sky, quem ganhou foi o Trick Sky, né, do Caveirinha, mas o Sky Striker do Paulo foi o vice, e o Sky Striker vinha tomando o formato assim, sabe? Deck muito sólido, muito competente e tal. Mas o Thunder, ele sempre tem aquela questão de ficar com Colossus no campo, sabe? E isso acaba atrapalhando o deck. E quando é um Thunder buildado pra ganhar de muitos Skies, foi o que aconteceu nesse torneio, o Thunder acabou tomando maior fatia do formato. Eu não tenho os status aqui pra mostrar pra vocês, eu tô falando de cabeça do que eu acompanhei na época, tá? Lá no final de 2018. E no meio de tudo isso, o Jin Kabui pensou, beleza, nós temos o deck, o formato tá pra Sky, isso antes do torneio, né, o formato tá pra Sky Striker, os Thunder muito provavelmente vão fazer uma build focada em ganhar de Sky, e o Sky é o deck mais genericão e tal, mas enfim, no final das contas, o Sky é o melhor deck, mas o Thunder é um deck que tem que tem questões boas contra o Sky, e se ele estiver focando em ganhar do Sky, vai ser foda. Então, eu vou ter que ganhar muito bem de Thunder, tá? Era a principal questão, apesar de que você consegue jogar também contra o Sky, porque esse deck grinda forte, né? E como vocês podem ver, olha a diferença de uma decklist de 2018, cara. Pensando nisso, em ganhar do Thunder, esse deck aqui engoliu o Thunder Dragon dos amiguinhos. Primeiro, era um deck que pouca gente conhecia. Segundo, era um deck que tinha coisas muito boas pra poder ganhar de Thunder. Qual era a parada do deck? Não existia o Link 1, tá? Não existia o Link 1 e tinha todos os Prankids. Eu até achei que o torneio que ele tinha ganho ainda não existia o Roxas, porque o Roxas veio como promo da Soul Fusion, né? Soul Fusion lançou 4 cartas, reprintou a Isolde, se eu não me engano, trouxe esse Roxas, trouxe mais uma carta que eu não lembro, e o Summon Sorcerer pro resto do mundo, porque o Summon Sorcerer só existia na América do Norte, né? Só no Canadá e Estados Unidos, mas na América Latina e Estados Unidos não existia o Summon Sorcerer, mas a coleção especial de Soul Fusion trouxe o Summon Sorcerer pro jogo, mas também trouxe o Roxas, né? Como promozinho ali. Foi até estranho o que aconteceu, porque o Roxas não existia na coleção que lançou o Prankids pro jogo, mas enfim, tinha ele aqui. E não existia
assistiu o link, cara. E você botar 2 monstros no campo com essas cartas é uma desgraça. Por isso que o deck dele tem tanta carta de fusão, ó. Ele usa simplesmente a melhor carta do deck, que é o Instant Fusion, né? Porque o Instant Fusion vira o Rocket Ride aqui, e é porra foda quando começa com o Instant Fusion. Mas você tem 3 Poly, 3 Invocation. Por que Invocation sem a Leiter? Porque o Invocation faz fusão usando o material da mão, mano. E as 3 Polys, porra, além dos 3 Pandemônios, né? Então a ideia aqui é simplesmente ter 2 Prankids na mão e ativar spell de fusão. Quando você faz isso, você tem um monstro no campo e os Prankids trigam, que invoca mais 2 monstros do deck, e você vai tendo uma escalada de links. A primeira parte é segurar o jogo, e a segunda parte é ter escaladas de links. No jogo contra o Thunder Dragon, essa carta é MVP, tá? Que é o Bow Reload Dragon. Você fica batendo nos bichos dele e você toma o controle do Colossus pra você, e você começa a fluidgatear um pouco do oponente, comendo o follow-up da Thunder Dragon Field que fica no cemitério e tal, e o cara fica meio sem saber o que tá acontecendo, tá ligado? Ninguém tá preparado pra contra o Prankids, nem em gameplay, nem em techs. Então ele acabou ganhando o ICS de Milão com esse deck aqui. Foi a primeira vez que eu... Caralho, mano, que bagulho foda. Um deck que ninguém esperava e o Jin Kabui meteu esse deck e ganhou. E foi ele que usou, tá ligado? E depois disso, o Prankids começou a ficar um pouco mais popularizado e a partir daí ele não conseguiu fazer mais nada nunca mais. Pelo menos até receber o Link 1. Mas aqui foi muito interessante como esse deck ganhou, né? E não foi a única vez que ele fez isso. Nesse mesmo ano, ele tinha entrado no radar um deck, e aí eu confesso que eu não lembro se foi o Jin Kabui que colocou esse deck, tá? Eu até coloquei algumas cartas aqui pra simbolizar, porque até então, no mesmo meta do Sky Striker, mas era em Londres, né? Então era na Europa, é claro, mas significa que não tinha Summon Sorcerer. Já era no meta do Sky e não tinha Summon Sorcerer. Então o meta ficando um pouco mais lento e era muito Sky Striker. Mas era Sky Striker antes de existir o Thunder Dragon, tá? Antes de existir o Thunder Dragon. É claro, o Prankids foi o mais impactante, mas na verdade eu acho que essa foi a primeira vez que eu lembro de ter visto o Jin Kabui jogando e pensando, esse cara é foda. E aí, se eu não me engano, eu lembro de já ter visto um Burn Abyss com o Block Dragon, e teve até o que era o BA de terra, né, que você usava o Block Dragon, pegava gigante e tal, e também tinha a vertente que usava Gallis. Eu não lembro qual foi o que eu vi primeiro. O Hydra Lander é uma carta que passou a ser incorporada nesse Burn Abyss, e aí surgiu com Gallis também, mas eu não sei se era o mesmo lugar, ou se eu vi o primeiro com Gallis ou não, mas o ponto é, existia o BA com Sekka's Light, tá? Sekka's Light, que é essa spell que hoje tá 1, mas você usava um deck com Sekka's Light, que era um deck que só tinha monstros. Se fosse mais hoje em dia, a gente imaginaria muito provavelmente que seria um deck com um monte de hand trap e uma engine curta, mas não, era um formato que ainda dava pra você jogar só com engine, que era 2018, mano, o Sky Strike. O Sky Strike só tinha engine, tudo bem que ele podia colocar hand trap de side deck e tal, mas a questão é que até tinham decks que podiam estourar a tua cara, lembrando, isso... Por que eu frisei que era a questão da Europa? Porque o Summon Sorcerer não existia, e foi depois da banlist que mexeu nas cartas que enfraqueciam muito o Golk, né? Que era o Invoker e também o Nightmare Goblin. Ou seja, o Golk, que até então era o deck que causava um pânico generalizado, ele tinha perdido força com a banlist, mesmo que, porque eles mexeram nisso, né? No X-Cyber Invoker e também no Nightmare Goblin. Isso fez com que Sky Striker subisse muito de força dentro do formato para os lugares em que não existisse Summon Sorcerer, tá? Então, nos Estados Unidos, o Golk com o Summon Sorcerer ainda era um deck muito forte, mesmo sem Invoker e Goblin. Mas na Europa e na América Latina era bem pior, e o Sky Striker ia ganhar mais vezes, sabe? Então, até existiam decks que faziam o Wobble Combo, o Golk ainda era um deck desses. Depois chegou um Dark Warrior, mas foi com Isolde, né, e tal. Até podia ter um deck mais um Wobble Combo, mas o Sky Strike ia ganhar a maioria das vezes, tá? Porque, além de ser um deck que ia conseguir quebrar com engine e tal, e é um deck que fazia muita vantagem, com uma consistência muito boa para aquele momento, ele ainda podia trocar o deck e fazer um monte de hand trap, né? Porque ele podia botar 15 hand trap no side deck e subir tudo pro main, sem perder muita coisa, para poder comer algum deck de FTK que pudesse existir, né? Então qual foi a vertente que muitas pessoas começaram a adotar? E isso se arrastou, e o Sky Strike é um deck tão foda que mesmo assim ele ficou no topo do jogo, tá? Que começou aqui, mas que a gente viu ser muito maior em 2019, né? Principalmente no ICS Chicago. Isso. No ICS Chicago foi quando começou que o Luna Light, se eu não me engano, ganhou, que era todos contra o Sky, todos querendo matar o Sky, mas começou aqui. Que a proposta é, mano, o Sky Strike, se você bloqueia a main Monster Zone dele, fudeu. Então esse deck aqui consiste em ter um deck que tem consistência, e a consistência aqui é fazer BA, que tenha um grind também, né? Que tenha material de links pra conseguir matar, mas principalmente que jogue bem contra o Sky Strike. E jogar bem contra o Sky Strike aqui consistia simplesmente em deixa o Sky Strike fazer o que ele quer. Deixa ele fazer o que ele quiser. Eu baixo um Kaiju na cara dele e, meu irmão, agora eu vou matar o Sky Strike, tá ligado? Essa era a parada. O Trisbaína ajudava aqui você a limpar as mesas, e eu fico até besta, mano, com quão ruim é esse extra deck.
tendo que usar o Underclock Taker, o Trisbaína. Mano, o Trisbaína é engraçado. Tem uns Nightmarezinho aqui. Essa Mermaid eu nem sei quem que ela invoca, mas tava no deck dele, né? Tinha o Malicious, né, com o Soulkills, que a gente usava também nesse deck, e principalmente o Hydralander, né? O Hydralander, o efeito é o seguinte, ó, deve ser special da mão, enquanto por ter, né, 5 ou mais monstros no teu cemitério, e que não tenha monstro no cemitério com o mesmo nome, né? Se tiver 5 monstros no cemitério, você pode baixar o Hydralander da tua mão. Uma vez por turno, você pode milar 3 cartas do teu deck pro cemitério e destruir uma carta no campo. E você tem que ter pelo menos 2 monstros no teu cemitério e não ter monstros com o mesmo nome pra ativar e resolver esse efeito. Então esse monstro, ele ficava tentando estourar cartas do oponente todo turno e era um bicho que entrava colocando pressão, tá ligado? E aí quando você tinha a combinação dessas cartas aqui de BA que conseguia fazer jogadas e ter ciclagem, né? Porque o Dante era linkado e pegava e ressuscitava, e você linkava e o Dante pegava outro bicho, e você podia rever ele e fazer Beatriz por cima, e aí entrava o Hydralander, tinha Kaiju, que você dava pro oponente, pegava também. O Secas Light comprava 3 cartas, porque você dava o Secas, compra 2, bane ela, compra mais uma e volta a carta pra mão, da mão pro deck. E aí você tinha um deck que tentava esganar o Sky Strike nesse sentido, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi e que eu lembro de ter visto essa vertente deck. Depois ela foi popularizada, mas foi a primeira vez que eu lembro de ter visto. Que, se eu não me engano, também foi no ICS de Londres, né? Que rolou naquele ano. Que também não, né? Que foi no ICS de Londres. Depois o outro, no mesmo ano, foi de Foi no mesmo ano? Foi no mesmo ano, né? Que foi o que ele ganhou de Prankids. Então já tem 2 momentos em que ficou na minha cabeça. Porque eu vi no mesmo ano de 2018, né? Enfim, mas não foi a única vez, né? No ano de 2019 eu não lembro de nada de muito impacto, né? Que ele tem usado. 2020, pandemia e tal. Mas a próxima vez que eu lembro de ter visto algo que eu achei muito da hora nesses moldes foi em 2023, que também foi no ICS de Londres, né? 2023, não sei se você lembra o ano, mas foi o ano em que o Tiara Laments estava virando, né, de 22 para 23 e tomou lista. Então a gente estava entrando no meta do Kashira. E nesse meta do Kashira, o Renick teve muito destaque. Tinha muito deck de Renick diferente, né? Como o Renick Naturia. Já existia Renick Splite, já que o Renick é de 2022 e ele foi lançado depois do lançamento de Pot, né? Depois de que Splite e Tiara já estavam no jogo. Mas o Splite ainda era um deck que tinha mais moral do que o Tiara, né? O Tiara ainda era um deck que a gente sabia que ia ser absurdo, mas ainda não era. Depois que teve o lançamento da coleção seguinte, que é a coleção que trouxe os bichos, e trouxe o Spring, mas também trouxe a Kit Kalos, não, né? A Lulucaros pro deck de Tiara, ele começou a pegar mais espaço. Mas entre esses bagulho, teve o lançamento do Renick, e o Renick Splite era um deck. Inclusive, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Splite ganhou um Premier Event, um ICS na verdade, foi com o Renick, né? Só depois que o Renick chegou é que o Splite ganhou alguma coisa. Se eu não me engano, eu posso estar falando bosta, né? Mas enfim. Mas depois que virou o ano com o Kashira no meta e o Tiara Laments já tinham passado o caos do Tier 0 do Tiara Laments, alguns decks de Renick apareceram, mas o Full Hire com o Splite e o Renick ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu vi. E é um deck muito dinâmico, muito difícil, que eu tenho um vídeo aqui, se eu não me engano, no canal que eu comento com vocês, que é difícil até mostrar um combo, porque depende muito da combinação de cartas. E o Jinkabui, ele não ganhou, ele não teve resultados muito significativos, se eu não me engano, ele fez top 64, né? Que eu acho que esse tem até aqui, ó. O ICS Londres, esse tem aqui, ó, onde nós estávamos no formato do Splite e do Kashira, né, que na verdade quem ganhou foi o Splite Melf, já em 2023, né, 3.600 pessoas jogando esse torneio, puta merda, hein, mas o Jinkabui, ele fica aqui embaixo, ó, cadê ele? No top 64, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele ficou, na verdade foi no top 16, né, que ele, pô, mano, eu peguei o torneio errado, Renick Splite é esse aqui, ó. O ICS Londres, em que ele fez top 4. Na verdade, eu tô ficando maluco, né? Foi esse aqui, ó, em que ele fez top 4, ó. Que foi em... É esse mesmo. Caralho. Bom, enfim, eu acho que eu procurei o Jin Kampan. Acabei vendo o cara errado, né? Mas enfim. Mas ele fez top 4 com esse deck. Então não é que ele fez top 104, não. Ele foi muito bem. Ele jogou com esse deck de Full High Renick, que é a mesma decklist que eu tô mostrando ali pra vocês, né? Eu só importei de lá pra cá. Mas... foi mais um momento, que foi a primeira vez, na verdade, se eu não me engano, que a gente viu o impacto nesse deck aqui de Full Hire e sendo usado no jogo. O Splite, tranquilo, standard, tá? Nesse momento, mesmo tendo banido o Elfo, o Splite se manteve no jogo. Mas era um Splite ou com Elf, principalmente com Elf, né? Ou então só com Renick, mas o Full Hire, como cartas de Full Hire, junto com o Splite e Renick, isso foi a primeira vez que eu vi, tá? Que eu particularmente vi. E aí...
incrementou muito e o cara fez top 4, por mais que nesse mesmo torneio, quem ganhou na verdade foi um Splight, então assim, que revolucionário, usou o Splight, foi o Splight Melfer, desse Sami Bashar aqui, né, que se eu não me engano até nem era muito, bom, enfim, não lembro. Mas eu achei muito foda e foi outro momento em que eu achei um deck interessante que ele inseriu no jogo, tá ligado? E a última que teve, a última antes do Fire King, foi esse deck de Musketeer também, tá? De novo, pode ser que apareceram outras pessoas que popularizaram o Musketeer, mas o que eu vi e que me impactou foi esse Musketeer do Jinkabui, tá? Que eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando com vocês sobre o Full Hire of Fiendsmith, que pode servir até pra jogador de Master Duel, se quiser pegar esse deck, mas ele colocou isso aqui naquele meta em que o Fiendsmith tinha chegado e tinha lágrima ainda, tá? O Fiendsmith com Snake Eye. E esse deck não usava hand traps. Então era um formato onde os caras jogavam, construíam a mesa e eles iam ganhar porque sim. E mesmo assim ele lançou esse deck que tinha dinâmicas muito legais, porque o Musquete, ele tinha propostas de segundo muito melhor do que os outros decks. Então o cara escolheu o Musquete, que era uma engrenagem que dava muita força pro Fiendsmith, porque você dá o track pra pegar qualquer Musquete, e a jogada de Musquete tem potencial de quebra-mesa, principalmente se tiver com o Link into the Vrains envolvido, sabe? Então era uma vertente diferente de deck, que ele não foi muito bem, ele parou, quer dizer, ele foi bem, ele topou, mas ele parou no top 64, né, o torneio, eu acho que eu até tenho ele aqui, cadê? Fiendsmith, aqui ó, o torneio foi o torneio europeu, é o Continental, né? Esse aqui é o Continental, salvo engano. E aí teve 2.285 pessoas e ele fez top 64, né? Usando essa vertente deck. Mas a proposta dela foi tão maneira que mesmo assim eu achei um destaque maneiro, tá ligado? Eu achei muito da hora esse deck aqui. Que eu não vou comentar muito mais porque é mais recente e eu tenho um vídeo aqui explicando. Então eu acho que não preciso me prolongar tanto, tá? E depois de tudo isso, cara, aí sim nós temos o ICS que rolou em Birmingham, que é o último torneio que rolou, né? E que novamente o Jinkabui tacou um deck lá no topo, e esse deck é o Fire King completamente fora do radar. Enfim, eu quis fazer esse vídeo aqui só pra poder comentar um pouquinho com você sobre essa questão, né? Não só de AVC induzido, mas a possibilidade de você poder inserir, é claro que tem que ter contexto, não é só pegar qualquer deck porque ele é desconhecido e ele vai ganhar, não. Ele tem que ter um contexto de ser usável naquele momento, naquele formato, é um meta call bem definido, tem que saber exatamente qual é o meta, pra você atacar o meta daquele momento, com um deck desconhecido e causar um AVC induzido no oponente, mano. Se você ganhou porque o oponente errou, beleza, você tá fazendo literalmente o que a proposta de escolha do teu deck pra aquele torneio, que é o oponente não conhecer muito bem e perder porque ele interagiu errado, sabe? Você tá colocando interações novas na frente dele, que talvez o oponente esteja interagindo pela primeira vez com aquilo, e isso é muito da hora. E o Jinkabui e o Michel também, né, mas o foco é no Jinkabui porque foi ele que ganhou esse torneio. O Michel também fazia isso muito bem enquanto ele jogava Yu-Gi-Oh!, que Deus o tenha, mas eu acho muito foda. E o Jinkabui ganhou o ICS com o Fire King quando ninguém esperava. Enfim, meus amigos, é basicamente isso. Quando novas informações existirem sobre o ICS de Birmingham com a decklist do Jinkabui e do Fire King, eu volto a fazer vídeo pra vocês. Valeu, falou e até mais. Tchau. Botei o bagulho errado, né? Valeu, falou e até mais.